Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Formiga John, sou estudante do primeiro semestre de produção audiovisual. Estou aqui para apresentar um trabalho de teorias da comunicação do professor Galvão. E para isso, eu não vou estar sozinho. Eu vou estar com meus amigos que vão me ajudar nessa missão. São eles: João, a aranha, Rômulo, a abelha, a borboleta Isadora e, sem se esquecer do grande, JP, a lagarta. Então vamos lá. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a escola funcionalista. Imagine essa sociedade como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada peça tem sua função para manter tudo funcionando direitinho. A escola funcionalista pega essa ideia e aplica nas mídias, como TV, rádio e internet. Eles acreditam que tudo isso não está aí só por estar. Cada um tem um papel específico, que ajuda a sociedade a ficar estável e em harmonia. Por exemplo, quando você assiste um noticiário, um jornal, e fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. E quando uma novela espalha certos comportamentos sociais. Isso tudo está ajudando a manter coisas em ordem, passando valores e normas sociais. E não vamos esquecer do entretenimento, Quem não gosta de desligar um pouco da realidade com uma boa série e filme? Isso também é uma função super importante da mídia, acredite ou não. Isso é só o básico do básico da escola funcionalista, mas que eu quis trazer para vocês. Agora eu vou chamar meu grande amigo, a lagarta JP, para falar um pouco mais. Agora, sobre a teoria de Laszlo. Como ela funciona? O Harry Laszlo, que é o cara por trás dessa teoria, ele era meio que um detetive da mídia. Ele queria entender quem fala o que, em qual canal, pra quem e quais os efeitos disso tudo. É quase como se ele estivesse tentando descobrir a receita de como as mensagens são cozinhadas e servidas pra gente. O Laszlo pensava que se a gente conseguisse entender melhor essa dinâmica, a gente podia usar a mídia para fazer coisas boas, como usar na educação, ou manter todo mundo informado e preparado para o que está rolando no mundo. É uma maneira de ver a mídia como uma ponte entre quem manda a mensagem e quem recebe, tentando garantir que essa conversa contribua de uma maneira positiva para a sociedade. Então, resumindo de um jeito mais simples, a escola funcionalista vê a mídia como uma parte essencial do corpo social, que ajuda a manter tudo funcionando nos trilhos. A teoria de Laszlo, ela foca mais em como as mensagens são enviadas e recebidas, e no impacto que isso tem em todo mundo. Essas ambas abordagens nos ajudam a pegar melhor essa coisa chamada mídia e entender melhor esse papel na sociedade. E agora, com João Felipe Aranha. Teoria da agulha hipodérmica. O que é isso? A teoria da agulha hipodérmica tem um nome meio científico e assustador, Mas se relaxe que a ideia por trás dela é bem simples. Imagine que cada mensagem da mídia é como uma vacina ou uma injeção, que é aplicada diretamente na audiência, sem ninguém questionar ou resistir. Essa teoria, ela sugere que todos nós, o público, somos como esponja observando tudo que a mídia joga em nós, da mesma maneira e com o mesmo efeito. Como surgiu essa ideia? Em 1930, quando a rádio e os jornais eram praticamente as únicas fontes de informações, as pessoas começaram a se perguntar sobre o poder que esses meios de comunicação tinham. Afinal, eles podiam alcançar milhões de pessoas ao mesmo tempo com a mesma mensagem. Os estudiosos dessa época então pensaram: uau, isso deve ter um efeito super poderoso direto nas pessoas, certo? Daí veio a ideia de que a mídia poderia injetar ideias na cabeça das pessoas tão facilmente quanto uma agulha penetra a pele. Exemplos práticos. Um exemplo clássico dessa teoria em ação é a propaganda usada no tempo da guerra. Pensa só. Governos usam as mídias para espalhar a mensagem que incentiva o apoio à guerra. E parecia que todo mundo simplesmente aceitava e seguia aquelas ideias. Outro exemplo poderia ser os anúncios de produtos. Sabe aqueles comerciais de cereal que fazem parecer que você só será feliz e saudável se comer aquela marca específica pela manhã? É mais ou menos essa a ideia. Mas e aí, funciona mesmo assim? Hoje em dia, a maioria dos estudiosos acha que a teoria da agulha hipodérmica é um pouco simplista demais. As pessoas não são todas iguais e a forma como recebem e interpretam as mensagens da mídia pode variar muito. Cada um de nós tem suas próprias crenças, experiências e opiniões que influenciam como observamos as informações. Então, enquanto a teoria da agulha hipodérmica é útil para entender o potencial impacto poderoso da mídia, ela não conta toda a história. Nós não somos apenas receptores passivos, somos participantes ativos que questionam e refletem sobre o que consumimos. Agora os meus amigos, a Isadora Borboleta e o Rômulo Abelha vão falar um pouco mais. Oi, aqui é a Borboleta Isadora com meu amigo Abelha Rômulo e a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto. A Escola de Frankfurt, também conhecida como Instituto de Pesquisas Sociais, foi estabelecida na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e surgiu como um grupo de pensadores com o objetivo de analisar e transformar a cultura do Ocidente. Em meio ao contexto do fascismo que se alastrava e das falhas notáveis do capitalismo, esses intelectuais acreditavam que o marxismo clássico não estava lidando de forma adequada com os problemas sociais,
pois focava excessivamente em aspectos econômicos, enquanto deixava de lado o papel crucial da cultura na formação da sociedade. Dois dos conceitos mais discutidos que emergiram dessa escola foram a indústria cultural e a cultura de massa, ideias principalmente desenvolvidas por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles argumentavam que a cultura tradicionalmente é uma esfera de criatividade e crítica. Havia sido transformada em mercadoria dentro do sistema capitalista. A produção em massa de bens culturais como filmes, música e literatura levou à padronização e à homogeneização do conteúdo cultural, o que, segundo eles, servia para perpetuar o status e desencorajar o indivíduo entre as massas. Essa cultura de massa funcionava como uma ferramenta de manipulação, distraindo as pessoas de questões políticas, sociais mais profundas e impedindo uma verdadeira conscientização. A obra Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, é fundamental para entender essas ideias. Nela, os autores exploram como a ilustração, que prometia a emancipação da humanidade através da razão, acabou por criar novos métodos de controle e dominação. Segundo eles, a razão tinha sido cooptada pelo capitalismo para justificar práticas de exploração e opressão, um fenômeno que eles escreviam como uma regressão da iluminação à mitologia. Outros pensadores importantes da escola de Frankfurt incluem Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas, cada um contribuindo com perspectivas únicas. Benjamin focou em como as mudanças tecnológicas afetaram a arte, particularmente através de reprodução em massa, o que para ele retirava o ouro da obra de arte, seu caráter único e autêntico. Esse processo, segundo Benjamin, diluía o potencial revolucionário da arte, tornando mais acessível, porém menos. Herbert Marcuse se tornou uma figura influente, especialmente entre os movimentos de contracultura dos anos 1960. Ele criticou o que chamou de sociedade unidimensional, onde o pensamento crítico e a negação são substituídos por um conformismo generalizado. Marcuse via nas artes e na ruptura cultural as ferramentas para desafiar esse conformismo, propondo a criação de espaços livres da lógica opressiva do capitalismo. Jürgen Habermas, representante da segunda geração da escola de Frankfurt, desenvolveu a teoria da ação comunicativa, que vê o diálogo racional e a conversa como essenciais para a democracia. Para Habermas, a sociedade ideal é aquela onde os cidadãos podem participar igualmente de um discurso, que não seja apenas livre, mas também facilitador de uma verdadeira emancipação social. Assim, a escola de Frankfurt ofereceu uma crítica profunda e abrangente da cultura contemporânea, argumentando que a verdadeira libertação da humanidade não viria apenas através de mudanças econômicas, mas também através de uma transformação radical na maneira como a cultura é produzida, distribuída e consumida. Esses intelectuais buscavam desvendar as formas sutis de controle e manipulação escondidas nas práticas culturais cotidianas, propondo uma visão de mundo onde o indivíduo poderia verdadeiramente questionar e remodelar a sociedade em que vive. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e espero que todos tenham gostado.